Bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou analista de segurança na Hash Cyber Defense, e lá a gente faz pentest de aplicações web, API, de rede e aplicações móveis também. E hoje eu vou falar um pouco sobre, especificamente, como preparar seu ambiente para pentests de aplicações iOS. Então, começando, por que você faria pentest em uma aplicação iOS? A gente sabe que qualquer aplicação, seja ela web ou mobile, precisa passar por um processo de pentest para poder ser lançada e ser disponibilizada para uso geral. Isso evita vazamentos, porque você está garantindo que não tem nenhum tipo de problema que um usuário mal-intencionado possa se aproveitar. Evita que esses usuários também consigam distorcer regras de negócio e usar a aplicação de uma forma que ela não deveria ser usada. E evita invasões em sistemas internos, porque muitas vezes uma vulnerabilidade que você disponibiliza, que você deixa lá, o usuário consegue usar essa vulnerabilidade para acessar o sistema da sua empresa. Então, o processo de pentest, como acabou de ser falado na apresentação anterior, é um processo muito importante. Especificamente no cenário macOS e iOS da Apple, eles são sistemas que têm acesso mais limitado, então cria-se uma ideia, até certo ponto correta, mas não totalmente correta, de que são sistemas mais seguros do que os outros, por eles serem mais fechados. E isso acaba acarretando que os desenvolvedores não se atentam tanto à segurança ao desenvolver aplicações para esses sistemas. Eles confiam totalmente no sistema operacional e deixam a segurança a cargo do sistema operacional totalmente. E isso acaba criando muito mais vulnerabilidades do que você tem em outros sistemas. E quando você começa a procurar isso, você percebe que, de fato, tem muito furo no que é desenvolvido. Então, os pentests em apps iOS, especificamente, reduzem a área de ataque dessas aplicações, porque encontra as vulnerabilidades que alguém poderia empregar para usar aquilo de uma forma que não foi projetado para ser usado. O que você vai precisar se você vai fazer um pentest em aplicativos iOS? Você vai precisar de um iPhone com, no mínimo, iOS 11 e Jailbreak. A justificativa da versão de iOS eu já vou dar daqui a pouquinho, vai fazer sentido, mas o Jailbreak acaba sendo uma necessidade, porque você até pode não utilizar Jailbreak, só que você não vai conseguir ter acesso às mesmas informações que você teria se você tivesse feito. Então, para o pentest, o Jailbreak acaba sendo uma necessidade para que você tenha resultados melhores. E você também vai precisar do macOS, o Sierra, no mínimo, que é o 10.12.6 ou superior. Eu também vou justificar isso. Mas quais adversidades você encontraria se você fosse começar a fazer pentest hoje? Se você decidir que você vai começar a fazer pentest de aplicações iOS hoje, e você tem um iPhone, você tem um macOS, a primeira adversidade seria a incompatibilidade entre versões de sistema operacional e de hardware. Quem tem iPhone sabe que chega uma hora que você não consegue mais atualizar o seu dispositivo. Então, se você não consegue atualizar, você vai obrigatoriamente ter que trocar de dispositivo. E no cenário de pentest, isso acontece porque os SOs vão deixando de ser utilizados, vão ficando ultrapassados e você acaba sendo obrigado a trocar de dispositivo constantemente. Você também tem a incompatibilidade de versões de Jailbreak para iOS. O Jailbreak eu também vou falar um pouco mais em detalhes daqui a pouco, mas se você já fez Jailbreak alguma vez, você sabe que pode ser que ele dê certo, pode ser que ele não dê certo, você tem que insistir. Às vezes, para a sua versão de iOS, não tem como fazer, mas daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. E a incompatibilidade entre versões de iOS e ferramentas. Um dos pontos principais da minha apresentação é justamente as ferramentas que você precisa instalar para fazer o processo de pentest.
Às vezes você consegue ter o dispositivo certo, com o sistema operacional certo, o macOS também compatível, mas você vai instalar a ferramenta que você precisa e ela não é compatível com o seu iOS. Então, isso também é um problema bastante comum e é uma coisa que é necessário prestar atenção antes de você começar o processo inteiro, porque às vezes você nem adianta você começar, você precisa de outro dispositivo com outra versão para que lá no futuro você consiga instalar o que você precisa. Falando da compatibilidade entre versões de iOS e iPhones, eu coloquei ali que a versão mínima de iOS para você conseguir começar a fazer pentest é a 11. A 11 já está se tornando ultrapassada. Nesse momento, nesse mês, você já tem muito poucos dispositivos utilizando o iOS 11 ainda, mas para você poder rodar o iOS 11, você precisa de, no mínimo, um iPhone 5S, assim como o iOS 12. E esse ano foi lançado o iOS 13. Para rodar o iOS 13, você precisa do 6S ou do 6S Plus. Então, aí já começa a incompatibilidade de hardware. Se você tiver um iPhone antes do 5S, não vai adiantar, porque você não vai conseguir fazer pentest das aplicações atuais, porque os desenvolvedores não estão mais criando aplicações disponíveis, que sejam compatíveis com iOS anteriores ao 10. Então, normalmente é no mínimo 11, até o 11 está sendo deixado de lado, em detrimento do 12 e do 13. Mas, então, esse é o primeiro problema que você poderia enfrentar. Precisa de, no mínimo, um iPhone 5S. Sobre o jailbreak, especificamente, eu coloquei ali, à primeira vista, pode dar a entender que todas as versões de iOS têm jailbreak, porque eu coloquei sim, mas eu coloquei algumas observações. Se você tem iOS do 11 ao 12.2 e o 12.4, você tem jailbreaks já consolidados para você utilizar. Então, você não vai ter tantos problemas na hora de instalar e de fazer o processo inteiro. O problema são os iOS do 12.3 ao 12.3.2 e do 12.4.1 ao 13.2.3, que é o mais atual. Existe um jailbreak para essas versões, que se baseou numa vulnerabilidade que foi encontrada no meio desse ano. E, se você acessa o site para baixar o jailbreak, eles colocam um aviso enorme em cima, falando que ainda está em beta. Então, eles falam para você tomar cuidado, porque pode ser que você brique o seu dispositivo. Não que isso não aconteça nos outros jailbreaks, mas esse especificamente, como ainda está em início de desenvolvimento, as chances de dar errado são maiores. Então, por isso que eu coloquei sim, mas é um pouco mais complicado, porque nesses casos, especificamente, você precisa entrar com o iPhone em um modo específico que não é tão trivial de acessar, e o processo de instalação é um pouco mais complicado. Então, por isso que eu coloquei essa observação. Mas, em teoria, você hoje conseguiria fazer jailbreak em qualquer iPhone, qualquer versão de iOS. E eu coloquei ali embaixo um problema. Pode ser que o jailbreak disponível seja semi-untethered. O que é isso? A maioria dos jailbreaks hoje, você instala no iPhone e funciona, tudo certo, mas se o iPhone desligar e você tiver que reiniciar ele, o jailbreak para de funcionar. Você precisa fazer ele de novo. Os arquivos que você instalou não vão ser apagados, mas o jailbreak precisa ser ativado novamente. Isso é um pouco chato, mas, infelizmente, por causa do desenvolvimento da cadeia de segurança do iOS, isso é o que aconteceu, o que teve que ser feito para que o jailbreak funcionasse atualmente. E aí, eu coloquei um link ali de um site que eu acho bastante interessante, caso você queira fazer o jailbreak. É um site legal para se consultar, porque eles atualizam com frequência e você consegue saber, para cada versão de iOS, qual que é o jailbreak que você pode utilizar, qual que está em versão beta, qual que não está. Lá tem tudo, bem útil. Então, agora, falando mais do passo a passo, né, da preparação do ambiente, que é o objetivo aqui, eu coloquei aqui 7 ferramentas que eu uso para fazer o processo de pentest, e eu quis colocar até mesmo os comandos para instalar essas ferramentas, pensando que alguém
possa pegar essa apresentação que vai ficar disponível e usar ela como um guia mesmo para seguir e conseguir instalar e montar o seu ambiente. Porque eu vejo que isso é um problema. Se hoje você for procurar como instalar tudo isso, você vai ficar horas tentando achar algumas informações, resolver problemas. E como eu já passei por tudo isso, eu achei legal colocar aqui o passo a passo mesmo mastigado. Você pode pegar essa apresentação e seguir, que há grandes chances de que dê tudo certo, porque eu consegui fazer dar certo e eu vejo que é um tutorial legal a ser seguido. Então, primeiro você precisa de algumas ferramentas básicas, que são ferramentas que precisam ser instaladas no iPhone via Cydia. Quando você faz o jailbreak no iPhone, na maioria das vezes é instalado esse aplicativo lá, que é o Cydia, que é a loja de aplicações piratas, que você pode utilizar para baixar as coisas sem pagar. Mas aqui o nosso objetivo, ao utilizar o Cydia, é conseguir instalar aplicações que vão ser úteis no processo de pentest. Então, você vai usar o Cydia para baixar aplicações que vão ser usadas para transferência de arquivos e para comunicação com o iPhone de forma geral. A primeira ferramenta que você vai utilizar e instalar via Cydia é o OpenSSH, obviamente para você conseguir se conectar no iPhone remotamente, para conseguir dar comandos no terminal. E eu coloquei como observação aqui, lembrar de trocar a senha padrão, que é a Alpine, e tanto para os usuários root quanto para o mobile, são 2 usuários que tem lá. Se você não fizer isso e alguém descobrir que você está com o iPhone rootado na rede e com SSH instalado, a pessoa vai conseguir dar SSH nele, a não ser que você tenha criado alguma limitação. Então, primeira coisa que você fizer, troca a senha para que isso não aconteça. O segundo pacote é o apt-get, para você conseguir instalar coisas no iPhone diretamente via terminal. O Erica Utilities é outra ferramenta que, na verdade, é um conjunto de ferramentas, que é só buscar também lá no Cydia, você vai conseguir instalar. Tem ferramentas mais para você visualizar o que está sendo rodado no iPhone. O Unzip para você conseguir descompactar algum arquivo que você mande para lá. E o ADVCMDS, que contém também várias ferramentas, mas lá tem o PS, para você conseguir ver os processos rodando no iPhone. E isso vai ser útil quando eu apresentar a última ferramenta que eu resolvi colocar na apresentação. Tá, essas foram as ferramentas que você instala no iPhone. Agora eu vou começar a falar das ferramentas que são um pouquinho mais elaboradas de se instalar e utilizar. A primeira delas é o Xcode. Quem desenvolve para iPhone sabe que o Xcode é muito necessário, né? Porque você precisa do Xcode para desenvolver. E aqui, no contexto de pentest, ela é necessária para você conseguir instalar os apps no iPhone. Você vai instalar o Xcode no seu macOS, via loja, normal, entra lá na loja da Apple e instala. Pode ser que a versão do Xcode que esteja na loja não seja compatível com o seu macOS. Aí você vai ter que ir nesse link que eu coloquei ali e baixar a versão compatível. Você vai precisar só inserir seu Apple ID, mas você consegue baixar tranquilamente. Qual que é o objetivo aqui com o Xcode? É você obter o perfil de provisionamento que vai ser usado para reassinar os apps que vão ser testados. O que é esse perfil de provisionamento? É um arquivo que a Apple criou que reúne as informações de certificados digitais do desenvolvedor, reúne também todos os IDs de dispositivos que o desenvolvedor pode instalar a aplicação que ele desenvolveu, e também coloca o ID da aplicação. Então, isso é um jeito que a Apple criou de conseguir saber onde o desenvolvedor está instalando aquela aplicação que ele desenvolveu, para ela controlar e essa pessoa não sair instalando a aplicação dela indiscriminadamente. Quando você recebe um app para teste, ele normalmente foi assinado com o perfil de provisionamento do desenvolvedor. Só que o desenvolvedor não sabe o ID do dispositivo que você vai usar para fazer o teste. Então, o desenvolvedor não vai ter colocado o ID do seu dispositivo lá. Então, você vai tentar instalar o app no seu dispositivo, vai aparecer uma mensagem falando que ele não encontrou o perfil de provisionamento. Então, o caso ideal seria você entrar em contato com o desenvolvedor, pedir para ele incluir no perfil de provisionamento dele o ID do seu dispositivo, do seu iPhone,
E aí o desenvolvedor incluiria lá no perfil dele, assinaria o app com o perfil dele, e aí ele rodaria no seu iPhone normalmente. Só que isso é um processo complicado, e pentestes normalmente têm que ser rápidos, porque não pode demorar muito para fazer o lançamento do app na loja. Então, o que é feito? Você pode reassinar o app que a pessoa te manda com o seu perfil de provisionamento, que você pode utilizar com a sua Apple ID. Você não precisa ser um desenvolvedor para fazer isso. Tendo uma Apple ID gratuita, você consegue, com o Xcode, exportar o seu perfil de provisionamento e usar para assinar aquele app naquele momento. Então, o Xcode deixa exportar esse perfil, o seu perfil, e aí você precisa, para isso, criar um projeto dummy, um projeto em branco, lá no Xcode, sem nada. Você vai rodar aquele app sem nada no seu iPhone, e aí você vai pegar o perfil de provisionamento que ele gerou para aquele app, copiar para a sua área de trabalho, e aí você vai usar aquele perfil de provisionamento para reassinar o app que te mandaram para você testar. Parece um processo complicado, mas não é. Uma vez que você fizer uma vez, é tranquilo. E eu coloquei ali detalhes, um link de uma outra ferramenta que eu vou falar daqui a pouco, mas que lá tem todo o passo a passo de como fazer isso sem problema nenhum. Seguindo esse tutorial, vocês conseguem fazer também essa parte de exportar o perfil. Tá, essa foi a primeira ferramenta, Xcode. A segunda é a ferramenta Node Apple Sign. Lembra que eu falei que você vai exportar o perfil de provisionamento? Agora você precisa assinar o app. Para isso, você precisa dessa ferramenta. É um módulo em Node.js para assinar arquivos IPA. Para quem não sabe, quando você recebe um app para fazer testes, a pessoa vai te mandar um arquivo IPA, que nada mais é do que um zip da Apple. E aí você vai reassinar esse IPA com o seu perfil de provisionamento. E essa é a forma mais simples de reassinar. Você pode usar outras formas, mas essa é a mais tranquila. Como que você instala o Node Apple Sign no seu Mac? Primeiro você tem que instalar o Node, o NPM, da loja do site do Node, normal, sem problemas. Aí você vai dar um NPM install Apple Sign, é tranquilo. E aí o Apple Sign vai aparecer lá no seu Mac. E para utilizar, é esse comando que eu coloquei aí. Você vai ter que pegar o hash da ID, que no tutorial dessa ferramenta, no site deles, tem como você obter. É o hash da ID da sua Apple ID. Você tem que saber qual que é o seu Apple ID para colocar aqui para reassinar. O Mobile Provision é o arquivo que eu falei que o Xcode exporta, que é o seu arquivo de perfil de provisionamento. E você vai passar o caminho do IPA que te mandaram. Esse comando também parece ser complicado, mas uma vez que você entendeu o que vai aqui e o que vai aqui, é tranquilo. Você roda ele, vai aparecer um novo IPA lá na sua área de trabalho, escrito Resigned, quer dizer que ele foi reassinado. Aí, agora chegaria o momento de instalar no seu iPhone a aplicação. Só que antes disso, você ainda precisa fazer outra coisa. Você precisa contar para o seu iPhone que o perfil que você exportou lá do Xcode é um perfil válido. Não é só instalar o app lá no seu iPhone que vai dar certo. Então, porque é um perfil gratuito, lembrando, né? Não é um perfil de desenvolvedor. Então, você precisa contar para o iPhone que você está usando ele. Aí você vai importar o certificado correspondente do perfil que você exportou do Xcode. E esse certificado também precisa ser exportado via Xcode, é outro tipo de arquivo. Você vai extrair ele, vai aparecer um arquivo .p12 que você vai importar no iPhone e vai confiar. Esse processo também tem várias etapas. Nesse link também tem o passo a passo de como fazer isso. Você só vai precisar fazer isso uma vez. Uma vez que você fizer isso, o seu iPhone confiar no certificado, você não precisa fazer mais. Tá, aí agora você precisa instalar o app que você reassinou, que te mandaram para fazer o pentest lá no iPhone. Como que você vai fazer isso? Você precisa de outra ferramenta que é a iOS Deploy. Ela faz a instalação do IPA no iPhone. Você precisa instalar ela no macOS também. E é tranquilo, você já instalou o Node e o NPM, agora é só dar esse comando com npm install e ela vai aparecer no seu macOS. Para utilizar, é um comando só, você chama ela,
passa o caminho do IPA que você reassinou e ele automaticamente vai achar o seu iPhone, que obviamente você vai ter que ter conectado no seu macOS para fazer isso. Então, você vai conectar o iPhone com cabo USB e vai dar esse comando, e aí o aplicativo vai aparecer lá no iPhone. E aí, agora, finalmente, você tem um aplicativo instalado e você vai poder começar a fazer alguma coisa. Então, esse processo inteiro é só para você conseguir instalar no seu iPhone. Isso tudo porque a Apple é bem cuidadosa sobre não deixar instalar coisas externas no iPhone. Tá, a primeira ferramenta para fazer o pentest em si, para fazer o processo todo, é o Frida. É uma ferramenta famosa, que permite interceptar o funcionamento do app e inserir funções JavaScript no meio do funcionamento. Ela é útil para você entender o que está sendo chamado no fluxo e o que está sendo retornado. Mas aqui no nosso contexto ela é necessária para que outra ferramenta funcione, que é a Objection. Então, você precisa instalar o Frida no macOS, e para isso você precisa do Python 3, que é tranquilo de instalar. Depois que você tiver o Python 3, você dá um pip install e pronto, o Frida está instalado. Só que o Frida precisa também ser instalado no iPhone, não é só no macOS. Você precisa adicionar esse repositório no Cydia, lá naquele Cydia que eu falei que é instalado quando você faz jailbreak, você coloca esse repositório, busca a Frida no Cydia e instala. Ele instala sozinho. Uma vez que você instalou no iPhone, está tudo certo. Agora, a próxima ferramenta é a Objection, que eu acabei de falar. Ela é a ferramenta que eu acho que é uma das mais úteis para o pentest inteiro, porque ela permite obter muitas informações do app com comandos simples e que você não tem muita dificuldade de usar. Ela é baseada no Frida, por isso que a gente precisou instalar o Frida antes. E a instalação no macOS, você também precisa instalar no Mac. É tranquila, também com Python 3, dá um pip install e pronto, ela está instalada. E para utilizar ela, primeiro você precisa descobrir o ID do app que você quer testar. Porque o app está instalado no iPhone e o Objection está rodando no seu Mac. Então, você precisa fazer o Objection conectar no seu iPhone e falar para ele qual app ele tem que olhar. Então, você dá esse comando do Frida para descobrir todos os IDs de todos os apps rodando no iPhone. E aí você vai pegar o ID que você descobriu com esse comando e vai passar aqui para o Objection. Você vai dar esse comando, Objection-G, o nome do app, Explore. E aí vai aparecer a interface do Objection, que é uma interface, obviamente, de CLI, não tem nada de GUI aqui, você nunca vai conseguir fazer nada com interface gráfica, que é tudo terminal. E aí vai aparecer a interface do Objection, e os comandos você vai conseguir listar dando tab, é tranquilo. Alguns comandos que eu listei aqui que são úteis. Env lista as pastas usadas pelo app, então você vai conseguir ver o caminho de instalação daquele app dentro do iPhone, desde a raiz. Então, você consegue acessar essa pasta e ver tudo que está lá. O SQLite Connect, quando você tem um arquivo de banco de dados, muitos apps usam banquinhos de dados para armazenar informações que eles usam. O SQLite Connect, que é um comando do Objection, permite que você conecte no banco e veja tudo que está lá, então você consegue ver se eles estão armazenando coisa em texto plano. Outro comando útil é para ver os cookies que o app usa. Às vezes as pessoas armazenam informações sigilosas em cookie, dá para ver. O iOS Pasteboard Monitor é para você ver o pasteboard que o app está usando. Às vezes você copia informações de dentro do app, por exemplo, um número de cartão, ele não pode ser armazenado no pasteboard geral do iPhone, porque todos os apps usam esse mesmo pasteboard. Então, um outro app poderia ter acesso àquela informação que está sendo vazada do aplicativo que você está testando. Isso são só alguns comandos, tem vários outros. A sexta ferramenta é uma ferramenta que quem faz pentest web já conhece bem, que é o Burp. É um proxy para você conseguir interceptar o que está entrando, o que está saindo no app. Permite visualizar, editar, repetir requisição tranquilamente. Você também precisa instalar no macOS, é a versão Community que você vai instalar. Tem a Pro, só que a Pro é paga, então você instala a versão Community. É tranquilo instalar, baixa o instalador no site deles, que é um arquivo DMG, e Next Install. Só que você precisa configurar o Burp para ouvir as conexões do seu iPhone, né? Então, você precisa criar, lá na aba Proxy Options Add,
você vai criar um novo bind lá para o iPhone se conectar. Essa porta você pode colocar a que você quiser e all interfaces para o iPhone poder se conectar no Burp, senão ele só vai ouvir localhost. Então, você precisa conectar no iPhone também, para ele passar pelo proxy. Vai lá no Wi-Fi, tem um izinho do lado da conexão, configurar proxy manual, passa o IP do Mac que você instalou o Burp e a porta que você configurou aqui. Pronto, as conexões do iPhone vão passar pelo Burp. Só que tem outro problema. Normalmente, os apps fazem validação de certificado digital, um mínimo de SSL padrão. Então, você precisa passar o certificado do Burp para o iPhone para que o tráfego possa ser visualizado no Burp. Porque se o app fizer qualquer validação de certificado digital, você não vai conseguir ver nada no Burp. Então, você precisa instalar o certificado do Burp no iPhone. Você vai lá no Safari do iPhone, acessa essa página, baixa o certificado e instala, e aí você vai ter que confiar nesse certificado também seguindo esse caminho, porque senão o certificado não é confiável para o iPhone. Uma vez que você fizer isso, você pode usar o app normalmente no iPhone e olhar lá no Burp para ver se está passando, se o tráfego está sendo visualizado. Se ele ainda não estiver sendo visualizado, é porque o app é um pouquinho mais bem feito e eles fazem a validação do SSL pinning, que é quando o desenvolvedor força o app a só responder para o certificado deles, não para qualquer certificado que seria o do Burp. Então, você precisa de outra ferramenta para isso, que é a última que eu trouxe para falar sobre, que é a SSL Kill Switch 2. Pelo nome já dá para deduzir o que ela faz, mas ela é uma ferramenta que desabilita esse SSL pinning no iPhone. Ela é a única dessas que eu falei que é instalada exclusivamente no iPhone. Você não vai instalar no seu macOS. E ela é que o processo de instalação é um pouquinho mais chato, por isso que eu coloquei o passo a passo aqui. Você baixa o arquivo .deb no GitHub deles, do SSL Kill Switch, copia para o iPhone via SCP, aí aquele OpenSSH que a gente instalou lá no começo vai fazer diferença, que você vai conseguir copiar. Dá um dpkg-i para instalar no iPhone. Esse comando aqui é para você matar a interface gráfica do iPhone. Quando você der esse comando, a tela do iPhone vai piscar, e aí vai aparecer lá no menu, no ajustes do iPhone, o menu do SSL Kill Switch 2. Ele vai brotar lá no menu. Não tinha antes, vai aparecer. Aí você vai usar ele. Também não é trivial usar. Esse processo demorou para eu perceber como que funcionava. Configura o proxy, igual eu acabei de falar, para as conexões do iPhone passarem pelo Burp, se é que você já não fez isso. Aí você vai ativar o SSL Kill Switch lá no menu que apareceu no iPhone. Aí você vai ter que dar SSH no seu iPhone, descobrir o processo que você quer testar, que é a aplicação que você instalou. Você vai dar um ps-alx grep o nome do app, você sabe o nome do app que você está testando, descobre o número do processo. Você vai matar o processo com kill-9. Uma vez que você matar o processo, o SSL Kill Switch vai passar a funcionar. Se você não fizer isso, ele não funciona. Então, aí uma vez que você fizer isso, você vai conseguir ver o tráfego no Burp certinho. Todas as requisições, tudo que está passando. Bom, essa foi a última ferramenta que eu falei sobre, que eu resolvi trazer para vocês. O que você faria depois de preparar esse ambiente? Você tem que estabelecer uma metodologia de pentest. Não é só sair fazendo testes a olho. Tem uma metodologia que você precisa definir. Como que você define? Você pode usar o Mobile Security Testing Guide da OWASP, que é bem legal. Lá tem todas as vulnerabilidades que pode ter no mobile. Você tem que ler ele inteiro e ver tudo que você quer testar. Eles disponibilizaram um checklist em XML, em arquivo em Excel, para você poder verificar tudo que é testado. Também tem o Mobile Top 10, que também foi falado na apresentação antes. Tem o de IoT, tem o de Web e tem o Mobile da OWASP. Eles listam as 10 vulnerabilidades mais relevantes para mobile e você pode se basear nele para fazer o seu pentest. Aí você faz todos os testes. Depois disso, você precisa escrever um relatório com as vulnerabilidades e lá você precisa colocar as vulnerabilidades que você achou, a criticidade delas e as provas de conceito de como elas foram exploradas. Então, você precisa ter print, você precisa ter arquivo, às vezes até um vídeo de você explorando a vulnerabilidade. Tudo isso para colocar no relatório, para ficar bem claro o que você fez.
Esse seria o processo de pentest. Eu agradeço pela atenção. Aqui estão os contatos, o meu e-mail, o site da Hash, o meu LinkedIn também, caso alguém queira entrar em contato. E é isso. Muito obrigada. Obrigado.